de casamento do seu rei, que vai se tornar rei um dia, e maltrata. Mostra, por exemplo, que você sai de uma situação de indiferença, depois você passa para pouco caso, e depois você parte, por exemplo, para uma situação de rebeldia aberta. Ou seja, Jesus está mostrando os graus de rejeição que Israel está passando. E aí, a última situação aqui, como se trata de uma festa de casamento, normalmente o rei, quando ele convidava os seus súditos para uma celebração dessa, ele na verdade mandava um convite prévio e depois mandava fazer uma confirmação. E quem não tinha as roupas necessárias para participar, porque você não podia chegar de qualquer jeito, ele oferecia as chamadas as vestes nupciais para que você pudesse entrar. Ou seja, você não podia chegar lá de qualquer jeito. E aí o versículo 12 diz assim, olha só, a partir do versículo 9: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. Já a partir do versículo 9 mostra que toda oferta feita a Israel, ela seria desprezada, e era o que estava acontecendo já na época do Senhor Jesus Cristo. E aí entra um sujeito, um cidadão ali, o versículo 11: entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial, porque essa veste nupcial, ela era esperada. E aí o versículo 12 diz: e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E aí a palavra de Deus diz que ele emudeceu. Por quê? Porque ele não tinha desculpa para fazer isso. Então, os estágios de Israel aqui nessas parábolas, especialmente nessa última, ela começa com indiferença, pouco caso, rebeldia e parte para a justiça própria, que é o que Israel estava fazendo, achando que era uma nação meritória diante de Deus e que ela era abençoada exclusivamente com base no seu mérito pessoal. E a palavra de Deus diz que o Senhor dessa festa pegou essa pessoa e o lançou nas trevas exteriores. Ou seja, não é pelo mérito pessoal que você vai estar diante da presença de Deus, nem eu, nem você, mas pelas vestes que o nosso Deus vai nos oferecer na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora então, o Senhor Jesus Cristo apresenta essa crescente rebeldia e ele chega a dizer claramente o que isso vai resultar. E o Carlos Oswaldo, ele então resume dizendo o seguinte, que o rei rejeitado pelos judeus, ele vai estender essas bênçãos do reino prometido a todas as nações em antecipação do seu estabelecimento definitivo. Agora olha aqui a passagem. Mateus 21, 43 diz assim: portanto, ou seja, por causa de tudo isso, isso é uma conjunção conclusiva, vos digo que o reino de Deus vos será tirado, não é será passado. O texto aqui está falando de força. Deus iria tirar o reino de Israel por causa dessa rebeldia, por causa desse posicionamento em relação ao Senhor Jesus Cristo. A nação já não estava cumprindo o seu propósito ministerial que ele havia determinado lá no livro de Êxodo. E quando Deus então envia o seu filho na verdade é maltratado e ultrajado, especialmente pelas mãos do seu povo, como diz essa parábola. Já que é assim, e é isso que o nosso Deus está chamando a atenção, então eu vou passar o reino a um outro povo. Agora, dá uma olhada no capítulo 21, no versículo 31, na primeira e na segunda parábola, existem algumas expressões que são curiosas. Capítulo 21 de Mateus 31, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. E aí então nós temos o versículo 21, na segunda parábola, e na terceira nós temos essa situação que o Senhor Jesus Cristo então apresenta. Por causa de tudo isso, existe uma confusão que nós como igreja a gente acaba criando.
Quem vai dizer isso é o Dr. Wayne House, na obra dele, chamada Teologia Cristã em Quadros. Ele faz uma comparação. Muitas pessoas acreditam que Deus tem um único povo, e não dois, representado pelos santos da era do Antigo e os santos da era do Novo Testamento. E eu quero então ver com os irmãos quais são o que a Bíblia fala sobre Israel e igreja. Então vamos lá. Quais são então as diferenças entre Israel e igreja? O que a Bíblia fala para nós? Como que nós podemos entender essas diferenças? Vamos lá. O que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? A igreja do Senhor Jesus Cristo é esse grupo de pessoas que são chamados para fora. Eles são chamados para se reunir em torno da pessoa do Senhor Jesus Cristo, com o propósito de promover adoração pública, edificação, comunhão, se tornar o referencial da verdade e alcançar os perdidos. Isso é dito ostensivamente em todas as páginas do Novo Testamento. A igreja, então, ela não é uma nação, ou ela não é, digamos assim, um país à semelhança de Israel, porque ela não precisa de um território. A igreja, na verdade, somos todos nós. A igreja não é o prédio, não é o templo. A igreja são as pessoas que são chamadas. Esse é o contexto para o serviço, e nós fazemos isso para a glória do nosso Deus. Isso, na verdade, é o que a Bíblia nos ensina sobre o ser igreja. A gente está vivendo uma época em que as pessoas começam a dizer erroneamente, né? Não, eu sou a igreja. Não, a igreja nunca é tratada num coletivo no singular. Ela dá ideia de corpo, de casal, de edifício. Nós fazemos parte da igreja, mas eu e você, nós não somos individualmente a igreja. Nós fazemos parte, digamos assim, desse corpo que o Senhor Jesus Cristo está formando. Então, quais são as diferenças? Como que a gente pode olhar? Em primeiro lugar, a Bíblia mostra para nós claramente que a igreja e Israel são biblicamente distintos, e quem faz isso não é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento. Então, vixe, alguém ali no negócio doido, né? Vamos voltar ali, né? Ok. A igreja e Israel são biblicamente distintos. Deixa eu voltar aqui. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, ele diz assim: não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, eu destaquei aqui, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Se Paulo, sendo judeu, está dizendo que Israel é diferente da igreja, não tem razão pela qual você dizer que tudo é a mesma coisa, porque não é. Mesmo Paulo sendo judeu, ele está dizendo, são diferentes. Note que havia uma dificuldade ali na igreja de Corinto, aqui, que eu não vou ficar mencionando, né? Uma outra questão é que a igreja ela só recebeu os dons depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Se nós acreditamos que os dons espirituais, eles são capacitações divinas dadas à sua igreja, e se a gente acreditar que a igreja já existia no Antigo Testamento, nós estamos com um problema. Por quê? Porque a igreja passou a ter dons só a partir da ascensão do Senhor Jesus Cristo. Olha só o que Efésios 4, de 7 a 12 diz: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele, ou seja, Jesus, ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E ele mesmo concedeu uns para. Olha só a importância disso aqui. Essa lista aqui, ela mostra a importância desses dons, porque esses dons aqui, eles são narrados, o impacto que eles têm na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então você vai ter apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Existe uma discussão se isso aqui não é pastor-mestre, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, sem a ascensão do Senhor Jesus Cristo, a igreja, ela não teria os dons. E sem os dons, a igreja não seria edificada. Você tinha capacitação nos tempos do Antigo Testamento,
Mas a habitação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela não era permanente, como é nos nossos dias. Ela era uma habitação temporária. Uma outra realidade é que a realidade da igreja, ela ainda estava no futuro. Olha para essa expressão aqui, em Mateus capítulo 16, versículo 18, que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro. Existe um trocadilho de palavras aqui, né? E sobre essa pedra, a pedra aqui é a declaração de Pedro a respeito de Jesus Cristo. E sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Note aqui que o Senhor Jesus Cristo está falando sobre a igreja, e ele está falando sobre a igreja do futuro. Ou seja, não existia igreja quando o Senhor Jesus Cristo ainda estava aqui nesse mundo, no seu ministério terreno. Agora você vai falar assim, mas você vai ter Mateus 18, 17, sobre a questão de disciplina eclesiástica. Só que essa passagem, ela está falando de igreja no sentido de corpo místico. A igreja não existia. Ao passo que Mateus capítulo 18 está falando no sentido de congregação local. Então olha só, o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo, a igreja ainda não existe até esse momento. Uma outra realidade é que a igreja ela era desconhecida no tempo do Antigo Testamento. Parece muito óbvio isso, e as pessoas falam da bênção de Abraão, mas nós temos passagens no Novo Testamento que deixam bem claro que a igreja é chamada de um mistério que era desconhecido no Antigo Testamento, e isso precisa ser deixado claro, porque esse é um ensino muito contundente no Novo Testamento. Então vamos dar uma olhada aqui. A passagem, por exemplo, de Efésios capítulo 3, de 5 a 6, diz assim: o qual em outras gerações não foi dada a conhecer. A palavra aqui é a palavra mistério. Aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos, apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. O apóstolo Paulo deixa claro que não havia uma ideia de igreja no Antigo Testamento. Por quê? As pessoas falam assim, mas os gentios eram abençoados por meio de Abraão. Eles eram, mas não nos termos que essa passagem está mostrando. Por quê? Olha só nesse linguajar aqui, que Paulo, sendo advogado, ele usa co-herdeiro. Nós que somos a igreja, nós herdamos junto com Israel. Não estou falando que nós herdamos as mesmas bênçãos, mas no mesmo nível de herança. Os prosélitos que eram alcançados por Israel, eles eram alcançados e eram abençoados de maneira indireta, mas eles nunca iriam herdar na mesma proporção. Então você vai ter Raabe, Naamã, você vai ter Ruth, mas essas pessoas nem entravam, por exemplo, nas proximidades do templo, nem podiam oficiar, nem servir. Havia uma série de restrições. Normalmente eu faço uma observação, eu explico que isso aqui é aquele parente seu que passou por uma dificuldade e de repente o filho dele foi morar na sua casa. Você até chega a apresentar para as outras pessoas, assim, isso aqui é como se fosse um filho. É como se fosse filho, mas não é. Ele não está registrado no seu nome e ele não vai concorrer à herança junto com seus filhos. É o famoso agregado, que eu acho que todos nós aqui conhecemos, que isso fez parte durante muitos anos da realidade brasileira, que inclusive é chamado de adoção à moda brasileira. Mas o que o apóstolo Paulo está falando é que essa não é mais a realidade de nós que fazemos parte da igreja. Na igreja nós herdamos juntamente com Israel e no mesmo nível, nós somos herdeiros por cabeça. Agora, olha só, Colossenses 1, 24 e 27 vai dizer isso claramente. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós
e preencha o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Se a gente pudesse fazer uma entrevista com Abraão, e falar assim: olha, Abraão, você sabia que as nações seriam abençoadas? Ele fala: claro, é para isso que eu fui chamado. Mas se você chegasse para qualquer judeu fiel e falar assim: mas você saberia que você seria tão abençoado quanto um gentio e vice-versa? Ele te matava. Por quê? Porque isso não era imaginado nos tempos do Antigo Testamento. E é isso que Paulo está querendo mostrar para nós, que essa realidade ela foi modificada pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, dentro da igreja, ou seja, por causa de Jesus Cristo e por causa da rejeição de Israel, nós somos abençoados, nós somos co-herdeiros e nós somos co-participantes. Eu gostaria de olhar com vocês, abra sua Bíblia lá para um texto, livro do profeta Daniel. Ele vai ser importante. Essa passagem ela funciona como se fosse um esqueleto escatológico. Não tem como a gente falar sobre Israel e igreja se a gente não falar, por exemplo, da profecia de Daniel. Essa profecia ela tem algumas implicações que são práticas. Preste bastante atenção nessa passagem. Eu procurei colocar no gráfico, a gente vai passar rapidinho aqui, mas diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Eu vou falar um negócio aqui, você não se assuste, não existe a palavra semanas aqui no texto original, mas a sua Bíblia não está errada de modo nenhum. O que existe aqui é uma conta matemática. 70 vezes 7 estão determinados para o seu povo. Todas as pessoas que lidaram com a tradução da Bíblia, elas olham e dizem: é claro que esse texto está falando de semanas. Agora, de onde que a gente tira isso? Isso a gente vai olhar, por exemplo, para o livro de Ezequiel 4:7, que um dia, isso é chamado de dia profético, na verdade equivale a um ano, né? E Jeremias vai dizer que o povo ficaria exatamente ali 70 anos. Então, você vai interpretar isso não é com base naquilo que está passando na minha mente, é com base que a Bíblia fala. Então, o texto está dizendo assim: 70 de 7, ou seja, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça, a visão e a profecia, para ungir os santos dos santos. E aí então começa a explicação. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas. Então você faz a conta o seguinte: 7 vezes 7, 49, desde a ordem de Ciro para a reconstrução de Jerusalém, até aqui nós vamos ter 49 anos. Isso aqui a história comprova e ela vai acontecer literalmente. E aí o texto ele fala assim: e mais 62 semanas e o ungido será morto. Ou seja, e depois aqui mais 434 anos, somando aqui você vai ter 483, com a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, no domingo de Ramos. Isso a história está dizendo, isso aqui fecha. Isso aqui não é numerologia evangélica, isso aqui é profecia. E ela vai se cumprir exatamente como está acontecendo aqui. Então, diz o seguinte: depois das 62 semanas, ou seja, depois dessas 62 semanas, com essa aqui que vai dar 69, diz assim: será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. É uma parte bem escatológica, para se referindo à cidade de Jerusalém, né? E o santuário, o seu fim será num dilúvio, né? Ou seja, como um dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolação são determinadas. Ele fará firme a aliança com muitos por 1 semana.
Já que é uma semana de anos, nós estamos falando de 7 anos aqui, os chamados, esse período aqui, que é chamado de angústia de Jacó, né? Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, ou seja, no meio aqui você tem um acordo, e aqui esse acordo ele é finalizado, né? E sobre as asas da abominação virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. De certa forma, isso aqui é um esboço escatológico, pré-milenista, pré-tribulacionista, dispensacional, que é o que a Assembleia de Deus acredita e é o que eu acredito. Agora, você vai falar assim, bom, mas essa era da igreja, ela não existia aqui. Você tem que concordar. Se você vai lendo toda essa profecia aqui, você vai dizer, bom, mas aqui está assim, 7 semanas, 62 e depois mais 7. Essa parte, ela não existe. De fato, não existe. Isso é uma prótese que foi colocada ali, eu reconheço. Mas por quê? Porque essa parte, ela não foi vista. Isso o próprio apóstolo Paulo dá testemunho. A igreja não tinha noção ou não tinha percepção. Agora, qual que é o propósito de tudo isso? De forma resumida, essas 70 semanas, elas têm como objetivo fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão, a profecia e ungir o Santíssimo, que isso aqui está falando de um novo templo. Então, olha só, tudo isso aqui está relacionado ao que Deus quer fazer com o seu povo. Cessar a transgressão é restringir o pecado de Israel, que tinha uma tendência à apostasia. Dar fim aos pecados é punir o pecado, de modo a acabar com ele. Expiar a iniquidade é oferecer uma base real para cobrir os pecados. Está falando de Jesus Cristo aqui. Depois você vai ter selar a visão, ou seja, dar cumprimento a todas as profecias que Deus tinha falado em relação ao seu povo. E o ungir o Santo dos Santos está falando do templo de Ezequiel. Quem trouxe uma explicação razoável sobre esse período que está aqui, contemporaneamente, uma das pessoas, foi um sujeito chamado Larkins. Eu vou mostrar depois um desenho. Se você subir no pico de uma cadeia de montanhas e o templo estiver nublado, se você estiver aqui, você não consegue ver o vale. Concorda comigo? Você só vê o pico. Ou seja, você olha por cima como se isso aqui não existisse, mas na verdade isso aqui é uma neblina. Então Larkins foi um dos primeiros a dizer que o profeta, ele via dessa forma. Ele via a morte do Senhor Jesus Cristo, o anticristo, o sol da justiça, a nova Jerusalém e os novos céus, mas ele não via, por exemplo, o Armagedon, o vale do milênio, ou o vale da igreja, porque o Novo Testamento falou que isso era um mistério. Então, para o leitor do Antigo Testamento, todas essas questões que estão aqui no vale, de certa forma, elas estavam encobertas. Deus está dizendo, eles não conseguiram visualizar isso aqui. Eles conseguiram visualizar simplesmente o pico aqui, ó. E é isso, por exemplo, que Larkins vai dizer, e faz isso com muita propriedade, mas pelo menos respeita aquilo que a profecia está dizendo. A questão é, bom, já que é isso, já que a igreja é esse mistério que não foi revelado, quando é que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela passa a existir? A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela precisa de um cabeça, que é isso que a palavra de Deus vai mostrar para nós claramente aqui. Ok. Qual que é a passagem que diz isso? Efésios capítulo 1, 20 a 23 diz o seguinte: a qual, peraí, deixa eu voltar aqui. Opa. Ok. É isso mesmo. Diz assim: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Está falando de Jesus.
acima de todo principado e potestade, poder e domínio de todo nome, que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é de seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, olha só, o Senhor Jesus Cristo só se torna o cabeça da igreja após a sua ascensão. Então, sem Jesus ressurreto e sem Jesus assunto aos céus, não dá para falar de igreja. É isso que a Bíblia está dizendo, não é nem eu que estou dizendo isso. Olha só, Efésios 5:23 diz assim, falando, abra sua Bíblia para essa passagem, só para os irmãos entenderem a magnitude daquilo que a palavra de Deus está tratando, porque essa parte de Efésios, ela fala sobre os relacionamentos familiares e começa a comparar o marido com Jesus Cristo e a esposa como sendo a igreja. Mas olha só, Efésios capítulo 5:23 diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher, como também, isso aqui é uma conjunção conformativa, Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Agora observa bem, no versículo 32, o apóstolo Paulo diz assim, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Olha só, o que o apóstolo Paulo está querendo demonstrar para nós é que o casamento, e por isso o casamento ele tem que ser monogâmico, indissolúvel, ele é um retrato do relacionamento do Senhor Jesus Cristo com a sua igreja. Será? Olha só o que diz o versículo 32. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Muitas pessoas passam por esse versículo achando que ele é só um apêndice, mas na verdade ele mostra que o casamento ele foi criado por Deus para ser uma das figuras do relacionamento do seu filho com a sua noiva, que somos nós, e é isso que a palavra de Deus está mostrando, e por isso que os nossos papéis no casamento, eles não são nem definidos nem pela psicologia, nem pelo feminismo, mas eles são definidos pelas Sagradas Escrituras, porque o papel do marido, ele é um reflexo daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo faz e ele fez em relação à sua igreja, e o papel da esposa, ele equivale ao papel da igreja e a submissão que ela deve exercer diante do seu marido. Uma outra questão é que a Bíblia fala para nós, por exemplo, que os apóstolos, eles desempenharam um papel extremamente importante. Efésios capítulo 2:20, falando, por exemplo, sobre a importância dos apóstolos, diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Note que essa passagem aqui ela é diferente de Coríntios, porque a passagem de Coríntios fala sobre salvação. Essa aqui está falando sobre a existência da igreja. Por exemplo, naquela época, se você, na época dos apóstolos, você tinha uma dúvida, você nem chamava o pastor Valdo, nem o pastor Saião, nem eu. Você chamava um apóstolo. E o apóstolo falou, a água parou. Por quê? Porque a voz apostólica, ela era uma voz que ela representava a voz do Senhor Jesus Cristo. Os apóstolos, eles foram chamados de os delegados de Cristo. Então, aquilo que o apóstolo falava, ninguém discutia. Então, olha só, Efésios capítulo 2:20 mostra sobre isso. Ou seja, e no Antigo Testamento não havia função, nem o apóstolo ele existia. Uma outra questão é, o dia de Pentecostes marca essa habitação permanente do Espírito Santo. Olha só, a este Jesus, Deus ressuscitou, do que também todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra do Pai, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes. Essa é a explicação que está sendo dada aqui, por exemplo, para aquilo que está acontecendo. Agora, olha só, se você vê ali, Evangelho de João, capítulo 16, o próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo que ele, ao subir, ele enviaria o Espírito Santo. Isso é chamado de doutrina da processão. O Espírito procede tanto do Pai quanto do Filho.
Então, sem a ascensão do Espírito, sem a ascensão do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo não viria. Isso é claro, é específico, é muito evidente que o Novo Testamento está falando de tudo isso. Agora, mais do que isso, olha só essa realidade. É o Espírito Santo que insere eu e você no chamado corpo místico de Cristo. Olha só. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, olha só, está falando do Espírito Santo. Todos nós fomos batizados, não está falando aqui de batismo como segunda bênção, mas está falando aqui do momento em que nós cremos. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado a beber de um só Espírito. Então, o ensino das Sagradas Escrituras é que quem nos insere no corpo místico de Cristo não é o rol de membros nem da Assembleia de Deus, nem da minha igreja, nem de igreja nenhuma. É o próprio Espírito Santo que tem esse poder, que tem essa capacidade. Ok, com isso em mente, olha só, Atos capítulo 2, versos 4 a 5 vai dizer: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Ora, estavam habitando em Jerusalém homens, judeus piedosos, não é qualquer tipo de judeu, né? Vindo de todas as nações. Esse texto aqui está falando de Pentecostes. Então, é por isso que nós podemos então dizer, a igreja do Senhor Jesus Cristo nasceu em Pentecostes, por causa de tudo isso que a Bíblia está dizendo. Não se trata de um versículo isolado, mas se trata de uma série de passagens bíblicas. A questão é, então, qual que é o futuro da igreja, dentro dessa visão? O que a palavra de Deus diz dentro de uma visão pré-milenista, pré-tribulacionismo, dispensacional? O que nós podemos esperar, o que Deus fará com a sua igreja, né? Dentro dessa visão, nós podemos dizer o seguinte, né? Pensando nisso, o que vai acontecer? A primeira questão é o chamado arrebatamento da igreja. A igreja será tirada aqui desse mundo. Isso nós temos algumas passagens e a Bíblia fala isso. Então, o primeiro evento que envolve a igreja, o evento escatológico que envolve a igreja, é o chamado rapto da igreja. Isso nós temos algumas passagens que mostram isso. A primeira dessas passagens é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui a gente já vê a chamada a ordem da ressurreição, né? Então haverá uma ressurreição dos que morreram em Cristo, né? Depois nós, os vivos, o texto aqui está sendo dito para crentes, os que ficarmos seremos arrebatados, junto com eles entre nuvens. Então isso aqui não se trata da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, é o encontro da igreja do Senhor Jesus Cristo com ele entre nuvens. Muitas pessoas criticam, né, uma posição pré-tribulacionista, porque falar, então, dentro dessa perspectiva terá duas vindas de Cristo. Não, mas o arrebatamento não se trata daquele versículo que diz que todo olho verá. O arrebatamento é o encontro da igreja com o seu Senhor, ao passo de que o Senhor voltará com a sua igreja, e aí todo olho verá. São dois eventos distintos. Então, o arrebatamento é para a igreja. Em algumas versões mais antigas, até a Septuaginta, chamava isso de rapto, que era uma tradição já naquela época de que o casamento duraria 7 dias, né? E por isso 7 anos aqui, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha só, 1 Coríntios 15, 51 e 52 diz: eis que vos digo um mistério. 1 Coríntios 15 é uma passagem que fala sobre a doutrina da ressurreição. E uma importância sobre a doutrina da ressurreição é porque nós tínhamos pecados e pecados crassos praticados dentro da igreja de Corinto.
inclusive questões de relações incestuosas, práticas imorais, e Paulo está dizendo, olha, primeiro, vocês precisam se lembrar, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, a gente não é igual cachorro que morreu e acabou. Haverá uma ressurreição. Ou seja, se há uma ressurreição, a vida continua. E mais do que isso, haverá um acerto de contas. E é isso então que o apóstolo Paulo está querendo mostrar, porque a doutrina da ressurreição, ela serve como um freio para limitar, para mostrar para a igreja a importância da gente ter uma vida santa e piedosa nesse momento que nós estamos vivendo. Mas olha só, Paulo diz assim, eis que vos digo um mistério, algo que as pessoas não sabiam. Nem todos nós dormiremos. Gente, isso aqui não é o sono da alma que o adventista ensina. Isso aqui é uma figura de linguagem, isso é chamado de eufemismo. Paulo nunca fala que o crente morre. Por quê? Por causa de Romanos 8:1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo sempre vai dizer que o cristão, ele dorme. Mas, na verdade, isso aqui é um eufemismo para a morte. Por quê? De acordo com a teologia paulina, morte é uma condenação. Então, Paulo se recusa a falar essa história que crente morre, né? Ele fala que dorme. Nem todos morreremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, né? Algumas versões traziam assim, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, essas duas passagens, elas estão falando